Há uns 2 meses atrás, o pastor Igor Damais pregou em cima desse texto. Eu vou pregar em cima do mesmo texto. Inclusive, ele, na pregação dele, ele me fez economizar um estudo do texto em algumas coisas, porque ele trouxe bastante coisa interessante do texto, mas eu senti que era esse texto que eu precisava trazer, e é uma outra perspectiva, mas é o mesmo texto, Tiago capítulo 4. Nós vamos orar. Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, Sagrada Escritura, inspiração, direção para a nossa vida, tudo que a gente precisa para saber do Senhor está aqui, Deus. Não precisa de outro livro, Deus, e a gente precisa tanto, Deus, ser tocado, Deus, impactado, mexido por essa palavra, Deus, para mudar a nossa vida, Senhor. Eu quero pedir, Jesus, Senhor, que não só a gente entenda o que ela quer dizer, mas eu quero pedir que mais do que entender, Deus, o que a Tua palavra diz aqui, eu quero pedir que nós fiquemos mais fascinados por ela, e a nossa fé no poder dela aumente, Senhor. Por favor, aumente a nossa fé no poder que a Sua palavra tem para mudar a nossa vida, para trazer as respostas que a gente está perguntando, Deus, que a gente está pedindo, Deus. Existem tantas coisas que o diabo joga na nossa mente para dizer que a Bíblia é retrógrada, ela não vai responder à crise do casamento, não vai responder à crise financeira, não vai responder esse problema, esse conflito existencial, essa crise de meia-idade, essa crise sexual. E Deus, é tudo mentira, Deus. A palavra do Senhor tem aqui as respostas, Deus, porque quando ela nos toca, não é só um livro, Senhor, mas é o Senhor que usa esse livro para falar conosco. Então é uma experiência, Deus. Aumenta a nossa fé na palavra, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, amém. Tiago 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, e humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, 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 amém. Eu realmente não consigo ver na vida de quem, de maneira geral ou de maneira específica, esse texto encaixa. O que eu vou dividir com vocês é algo que Deus foi colocando no meu coração ao longo da semana, e embora eu estivesse orando sobre isso e refletindo, eu vou confessar que eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar algumas coisas desse texto para a nossa vida, tá? Eu tenho algumas lições práticas, eu tenho explicações do texto para trazer, mas eu tenho um pouco de dificuldade de ver onde que ele vai encaixar exatamente na nossa vida. Mas, então, está no Espírito Santo aí. O texto começa com uma pergunta. E essa pergunta do texto começa dizendo para nós que está tendo briga. Então o texto está dizendo para nós: está tendo briga, gente. Está tendo briga. Por que está tendo briga? Por que vocês estão brigando? E ele vai se dispor a responder essa pergunta de por que a gente está brigando. Você está brigando em algum lugar? Você está brigando com alguém? Você está indisposto com alguém? O clima está tenso? O clima está tenso entre você e alguém? Em alguma área da sua vida?
em algum lugar de convivência, alguma instância, o clima está meio tenso, é disso que o texto está falando. Por que vocês estão brigando? Por que tem briga? Por que tem guerra? Por que tem contenda entre vocês? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a resposta dele é uma palavra só: cobiça. 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 Vocês estão brigando porque está tendo cobiça entre vocês. E aí, às vezes, né, olhando para esse texto, eu acho que geralmente a gente bate o olho nesse texto, porque quem conhece esse texto, levanta a mão. Quem já leu esse texto, já ouviu? Então, esse texto é conhecido. Eu acho que a gente geralmente bate esse texto e o olho nesse texto e a gente olha assim: é isso aqui que está no Jornal Nacional. É isso que está na tribuna. Né? Qual que é o nome do cara lá? Que é só desgraça do jornal lá? Cidade Alerta. Hã? Como que é o nome? Da Atena? Aquele jornalzinho que você recebe no ônibus lá, que se você der uma torcidinha nele lá, com uma gota vermelha de sangue, que é só facada, morreu, tal. Eu acho que quando a gente geralmente bate o olho nesse texto, a gente pensa no da Atena. É assim mesmo, o mundo está perdido. Você liga a TV, é só notícia de desgraça. Por quê? É guerra. Por quê? Porque é cobiça, as pessoas estão roubando. E a gente olha para esse texto assim, está muito longe. A gente lê esse texto e pensa que isso aqui está longe demais, isso aqui está lá, está lá no da Atena. É lá onde o outro levou a facada. Mas, gente, isso não é possível. Não é possível que, quando a gente olha esse texto está falando de uma realidade, ou pensando lá na guerra no Oriente Médio, ou lá pensando nas Farc, ou eu não sei o que vem na sua cabeça, mas eu quero te ajudar a trazer esse texto para perto de você. E se eu tivesse mais tempo, eu ia passar um videozinho que eu achei no YouTube falando sobre o capitalismo. Mas por que o capitalismo funciona tão bem para nós? E para qualquer lugar. Por que o capitalismo ele flui tão bem? Ele dá tão certo? Porque o capitalismo lida com um negócio que está na nossa carne. E que Deus destacou que a gente tinha que combater no 10º mandamento. A gente não tem muito costume de avaliar os 10 mandamentos ou de estudar os 10 mandamentos. Mas o 10º mandamento fala sobre cobiça. Lá no começo da Bíblia, o 10º mandamento fala sobre cobiça. O capitalismo, ele acessa em nós uma coisa que está na nossa carne e está dentro de nós, um instinto dentro de todos nós. O quê? Cobiça. Então, quando você lida com o capitalismo, a lógica dele é: você vai ter e daí então você vai ser. Você vai consumir, você vai possuir, você vai acumular e aí você vai ser alguém. Então, se você quiser ser alguém muito especial, você vai precisar ter muita coisa. Eu vi esses dias uma moda oriental que está pegando no Japão, do minimalismo. Alguém viu alguma coisa sobre isso? Reportagem, ou quem curte cultura oriental? Existe uma moda nova agora, uma nova filosofia de vida, do minimalismo. E aí eu estava vendo a reportagem lá, o cara tem um par de sapato, ele tem 4 camisetas só, e todas da mesma cor, 2 calças da mesma cor, e a casa dele é tão simples, ele não tem nada que não seja necessário, ele só tem o que é necessário e é tudo igual. É uma nova filosofia de vida. Quanto menos, melhor. Minha vida vai ser mais simples, vai ser mais leve, menos bagunça, e eu consigo focar no que realmente importa. Mas, como isso não chegou aqui, dificilmente vai chegar. Se você quiser ser alguém muito especial no nosso sistema, você precisa ter muita coisa, ou tem pouca coisa, mas se essa pouca coisa for de uma alta qualidade, ela também serve para você sentir que você é alguém, Porque quem tem um iPhone 10 não precisa de muito celular, só precisa de um. Mas o pobre que não consegue ter o iPhone 10, ele tem 3 Galaxy e nenhum funciona meio direito. Um é do trabalho, é da casa, o outro é não sei o quê. Já viu alguém assim? Não se identifique. Então, não necessariamente o capitalismo tem a ver com ter muito, mas você pode ter pouco com muita qualidade, Porque você pode ter 4 Brasília ou você pode ter uma Ferrari. Então, a questão toda do capitalismo tem a ver com a posse, às vezes não necessariamente com a quantidade, mas
com a questão dos bens. Mas, se você, para ser alguém, você precisa ter, então você vai precisar trabalhar. Para você ter, você vai precisar trabalhar. E aí você trabalha muito, ganha muito dinheiro, compra muita coisa ou coisa muito cara. Só que isso faz com que você não tenha tempo para amar. Porque a tua vontade de ser alguém para as pessoas é maior do que os teus relacionamentos. Então a lógica é que a nossa vontade de ser alguém, de simbolizar um ícone que as pessoas desejem, o nosso ímpeto e a nossa cobiça, olha essa lógica, olha como funciona a coisa. A minha cobiça para ter é para eu poder ser. Então eu quero ter bastante coisa, ou ter coisa de qualidade, para eu poder subir na vida. E aí na hora que eu subo, na hora que eu me elevo, eu sou desejado pelas pessoas, admirado pelas pessoas, cobiçado pelas pessoas. O problema é que, para eu sair daqui, para eu vir para cá, eu preciso ralar muito, muito, muito. E aí para isso, para eu me sentir importante, porque para sentir importante eu preciso ter um monte de coisa, eu vou ter que gastar tanto tempo ralando, trabalhando, acumulando, que eu não consigo ter tempo para as relações. Agora, por que eu quero estar aqui em cima? Porque eu tenho falta das relações, eu tenho falta dos relacionamentos, eu tenho falta de amor, de afeto, de carinho. Então, a nossa vida relacional, ela está quebrada. Existe uma rachadura nos nossos relacionamentos, existe uma rachadura na nossa alma. O vazio que existe em nós é porque os relacionamentos estão quebrados. A pergunta é, por que vocês estão brigando? Por que vocês estão brigando? Vocês estão brigando porque vocês estão cobiçando. Então o que ele está querendo dizer é, vocês precisam ter prazer, então vocês estão cobiçando. Por que vocês querem ter? Porque vocês querem ser. Por que vocês querem ser? Porque vocês querem se relacionar melhor. Então, a gente deixou os relacionamentos de lado, para a gente poder subir na vida, para a gente poder ter melhor relacionamento. A gente deixou os relacionamentos, porque a gente queria melhorar nos relacionamentos. Essa é a lógica de Tiago 4. Por que vocês estão brigando? Porque vocês estão cobiçando. E por que vocês estão cobiçando? Porque vocês querem ser alguém. Por que você quer ser alguém? Porque você quer ser aceito. Isso é o que? Relacionamento. Vocês estão comigo? Amém. O problema é o quê? O problema é que esse padrão para aceitação, ele é só para as pessoas distantes. Quando eu me torno alguém dentro do sistema, o que acontece? Eu me torno um ícone. Eu subi no pódio. Para quê? Para as pessoas que estão lá longe poderem me enxergar. O problema é que quando eu subo no pódio, as pessoas que estão perto não conseguem chegar até mim. A lógica é que eu estou querendo elevar, subir, ter mais, possuir mais, ter uma maior relevância dentro do sistema, para eu poder ser aceito. Por quem? Pelas pessoas que estão longe. E o que acaba acontecendo? Eu sacrifico os relacionamentos de perto. Até agora pode estar parecendo um pouco distante. Calma, vai ficar mais próximo. Vou tentar ajudar a encaixar na sua realidade. Então o que acontece com o cara ou com a mina? A mina fica gostosa, sarada, tatuada, estilosa, bem-sucedida, cobiçada por todo mundo que não conhece ela, mas vê ela de longe. Faz a plástica, academia, saradona, as tatuas, as roupas, profissão e a carreira. Para quê? Para ser admirado por todo mundo que não conhece essa pessoa. Mas vê essa pessoa de longe. E aí o que acontece? As pessoas da sua família ficam para trás.
Por quê? Oh, Jesus. Porque quando as pessoas da sua família chamaram a sua atenção para você olhar para elas e parar de ficar tão bitolado nessa ascensão que você sempre quis ter, você disse para elas que elas estavam tentando estragar os seus sonhos, que elas não queriam sua felicidade. E você falou: minha família não quer o meu bem, minha família não quer o meu bem, é por isso que eles estão tentando barrar os meus sonhos. Estou querendo fazer esse intercâmbio, eu estou querendo fazer esse vestibular, eu estou querendo mudar de emprego, eu estou querendo ganhar mais dinheiro, eu estou querendo ser alguém na vida, e a minha família não quer a minha felicidade, é tudo invejoso. Quando muitas vezes o que está acontecendo na verdade não é isso, na verdade é uma tentativa de conexão dos relacionamentos, e o problema é que no fundo ninguém te conhece. Nem a tua família te conhece, e nem as pessoas que te veem de longe te conhecem. E a nossa fome, a nossa sede é de aceitação, porque a gente quer ser conhecido, a gente quer ser acolhido do jeito que a gente é. Só que, nesse desejo de ser conhecido, qual é o viés que nós estamos pegando? Nós estamos pegando o viés de subir no pódio, só que a gente está ficando mais longe das pessoas ainda. A gente está cobiçando, e aí está fazendo o quê? Guerra. Menos conhecimento, menos relacionamento. Mais cobiça, menos relacionamento. É isso que ele está falando. Olha lá, vamos ler de novo esse texto, gente. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes. Porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar nos vossos prazeres. Então por que você está querendo receber? Porque você está querendo ser aceito. Não funciona com Deus desse jeito. Essa não é a lógica do reino. Deus não quer te mudar para te aceitar. É por isso que Ele não está te dando o que você está pedindo, porque você está pedindo para você poder ser aceito, e Deus está dizendo: você não precisa disso para ser conhecido, você não precisa chegar nisso. E aqui eu não quero trazer cobiça e reduzir cobiça só a dinheiro, mas eu quero incluir status, eu quero incluir estética, eu quero incluir tudo aquilo que a gente tem como padrão, tudo aquilo que é o padrão da sociedade. Aí você pensa: não, eu sou contra a cultura. Tá, o padrão da tua contracultura é o padrão, é o status, porque o que é status, às vezes numa microcultura, não é o status para a sociedade toda, não é verdade? Tem gente que vai olhar e falar assim: nossa cara, você é o cara porque a sua barba tem 2 metros de comprimento. E tem gente que vai falar assim: nossa, você é um ridículo. Só que existe um grupo que aceita isso. Então, você está vendo para esse grupo. O problema é que essas pessoas não te conhecem, não querem te conhecer. São pessoas de longe. Qual que é o problema? É a inversão. Eu decidi que eu vou suprir a minha carência de relacionamento através das pessoas que estão lá longe de mim, no final da fila, olhando e avaliando a minha vida, fazendo anotações e postando no Face. E as pessoas que estão aqui perto de mim, elas são deixadas de lado. Eu não sou conhecido, e não sacia a minha fome de intimidade. E aí no versículo 4, ele começa a dizer infiéis. Esse infiéis é adúltero, de adultério, porque ele está dizendo o quê? Vocês estão traindo Deus. Por quê? Vocês estão querendo ser aceitos pelo status que vocês querem conquistar. O que Deus está oferecendo para vocês é Jesus para vocês serem aceitos. Vocês estão traindo Deus. Deus está dizendo: se você tiver o meu filho, você é aceito. Se você tiver Jesus, você está dentro, você faz parte da família, você é acolhido. Eu vou fazer chover uma cachoeira de amor em cima da sua cabeça, se você receber o meu filho e deixar ele entrar dentro de você. A aceitação que Deus proporciona para nós é através do relacionamento e do recebimento e do crescer no conhecimento de Jesus. Então por que o versículo 4 está chamando o povo de adúltero?
Porque está falando, vocês estão traindo Deus, vocês estão trocando Deus. Deus é o nosso noivo, é um relacionamento conjugal, nós somos a noiva de Cristo, e você está trocando Cristo pelo status, para quê? Para aceitação, mas Deus sabe da nossa necessidade de aceitação. E aí ele fala, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Uma nota importantíssima sobre esse versículo que o pastor Igor trouxe, e eu quero trazer, eu cheguei a conferir depois em outros comentários, e é verdade. Existe uma outra possibilidade de interpretação para esse versículo, que não é essa aqui. Mas a outra possibilidade de interpretação, e que alguns adotam, é o seguinte: vocês estão ignorando, ou melhor, vocês estão ignorando que a Escritura afirma que o espírito humano tem ciúmes de nós. O espírito desse mundo, a carne, o espírito humano que está em nós, tem ciúmes de nós e não quer deixar a gente ir para Deus. Mas esse espírito que está em nós, ele cobiça pelas coisas do mundo. A outra possibilidade desse texto, e eu fico com ela, é que o versículo 5 está dizendo isso para nós. Vocês estão ignorando? Gente, presta atenção, por favor, presta atenção. Existe um espírito humano dentro de você, existe uma coisa da sua humanidade que quer o mundo, que quer o status do mundo, que quer a aceitação do mundo. E aí ele diz no versículo seguinte, mas Deus vai te dar maior graça. Por quê? Porque o versículo 6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É muito mais provável que o texto significa isso, porque não tem como Deus dar mais graça do que dar o Espírito Santo, como está no versículo 5. Então é muito mais possível que ele esteja falando, existe um espírito em você que quer as coisas do mundo, tem ciúmes de você, não quer que você se renda para Deus, mas existe uma parte de você que quer o mundo e não quer deixar você se entregar para Deus. Mas Deus vai te dar mais graça do que isso, e vai te ajudar a ser livre do desejo do mundo, do status do mundo, da vontade do mundo. Queria que você desse uma olhada em Tiago capítulo 2, já a gente vai voltar nesse texto, mas volta aí uma página, Tiago 2, versículo 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Até aqui. Então Tiago, ele está lidando com essa temática de status, de busca material, de busca de ascensão, desde o começo da carta. Depois no capítulo 5, ele vai falar, ricos, chorai, lamentai, se arrependei. Tiago era alguém que tinha um coração totalmente voltado para os pobres. Esse aqui é o Tiago, meio irmão de Jesus. Ele tem um coração totalmente inclinado para os pobres. Então, você vai ver durante a carta toda. Com isso, Tiago não está dizendo, tá? E eu não estou dizendo que você não pode ter dinheiro. Que você não pode ter uma casa boa. Que você não pode ter um carro bom. E nem que você não pode ser bonito. Senão, eu ia viver em pecado. Mas, e eu não quero viver em pecado, eu amo Jesus, mas o que o Tiago está dizendo para nós é o seguinte, no reino que você está, isso tudo que o mundo caído traz, como pré-requisito para a aceitação,
não é o caminho que te leva a um sentimento de pertencimento e aceitação. Tiago está falando. O reino no qual você está inserido, não funciona igual esse mundo caído onde a gente está. E o que o mundo trata como pré-requisito para você ser aceito, para você ser amado, anel de ouro, roupa, tal, um linguajar mais erudito. Rico tem cheiro de rico. Até a remela do olho do rico é diferente. Até o peido do rico é diferente. Parece que vem com um perfuminho. Você sabe, tem um jeito, porque a cultura foi ensinado, cresceu naquilo, não tem problema nenhum. Não tem problema ser rico. O reino é para os pobres e para os ricos, para ensinar o rico a ser pobre também. Assim como Jesus deixou toda a glória para poder compartilhar. Então, o problema, gente, o problema não é ter dinheiro, não é ser bonito, o problema não é ter status, porque Daniel tinha status, José do Egito tinha status, muita gente na Bíblia tinha status, Jó era o cara mais rico do Oriente. Não, o problema não é esse, o problema é quando a gente não entende que para ser aceito dentro do reino de Deus, já que a gente está dentro desse reino, nessa comunidade de fé, a gente não precisa das coisas que o mundo diz que se precisa para ser aceito. A moeda de troca do reino de Deus não é a moeda de troca do mundo, da sociedade, do sistema vigente onde a gente está aqui. Esse é o problema. A gente precisa relembrar o trajeto da cobiça. Faço muita força, fico muito bom no que eu faço, consigo uma posição perto das celebridades, então as pessoas me aceitam. Ou eu faço muita força, ganho bastante dinheiro, alcanço status, sou aceito. E aí eu sinto que eu tenho amigos, eu sinto que eu pertenço, tenho sentimento de pertencimento, de pertença. A moeda de aceitação no reino de Deus, gente, não é o status. A moeda de aceitação no reino de Deus é a graça. E o sentimento de pertença e aceitação vem pela fé. Junte a maior quantidade de fé possível e não dinheiro. E aí você vai ter experiência da aceitação e celebração de quem você é. É crer, é crer, é crer, é crer nesse amor invisível que supera toda a experiência de acolhimento que o mundo pode oferecer. Você quer ser celebrado e aceito? Essa é a pergunta, porque é isso que está fazendo a gente brigar. O que está fazendo você brigar em casa? O que está fazendo você brigar na igreja? O que está fazendo você brigar no trabalho? Por que você está brigando? Vou dizer por que você está brigando. Porque você quer ser aceito. E para você ser aceito, você está cobiçando. Porque você acha que se você tiver, você vai ser aceito. Então está brigando. Você quer ser celebrado? Não acumule dinheiro. E não junte fé para ter dinheiro, mas fé para crer na adoção de filho. Junto com essa fé vai vir a liberdade, e Jesus vai te ensinar a se relacionar com seus irmãos. Gênesis 4 traz para nós o caso do primeiro homicídio da Bíblia. Você lembra disso? Caim matou Abel. Olha só o que está escrito lá. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. Por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas cabe a você vencê-lo. Por que Caim matou Abel? Caim matou Abel porque ele cobiçou o status que Abel tinha diante de Deus. Por quê? Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício dele. Ele ficou com raiva. Ele falou: meu irmão tem uma posição que eu não tenho, eu vou matar ele. Por que a gente está brigando? Por causa da contenda. Por causa da contenda não, por causa da cobiça. Por que Caim matou Abel? Por causa da cobiça. Vamos lá, vamos tentar trazer isso um pouco mais para a prática para nós, e aqui eu quero trazer algumas aplicações. A gente já identificou, existe uma busca por significado, certo? Por isso, inclusive, dentro da cultura evangélica, dentro da cultura das igrejas, a gente tem muito pastor estrela, ministro estrela, missionário estrela, o cara com plataforma, o cara que é o cara. Outro dia até fiquei pensando em fazer as contas. Se eu viajar 150 dias por ano,
durante 3 anos, quanto será que eu vou gastar de passagem? Será que dá o preço de um jatinho? Por isso a gente acaba tendo a cultura da celebridade, mesmo no meio cristão, porque na falta do conhecimento de Deus, a gente continua com essa carência, por falta de amor, e aí a gente se vê na cultura evangélica um conflito muitas vezes que ele não é decifrado. Qual que é o conflito? E aqui eu quero trazer uma coisa que eu acho que tem mais a ver com a nossa realidade: celebridade e amigos. Celebridade e amigos. A gente pode escolher se a gente vai viver a simplicidade ou se a gente vai viver em busca de subir na plataforma. E aqui eu quero trazer: prefira os seus amigos e não as pessoas populares. Porque muitas vezes no nosso meio, às vezes a gente quer andar com as pessoas mais populares, mesmo no nosso meio. Você quer andar com quem é mais popular, você quer andar com quem tem mais talento, com quem tem mais capacidade, com quem é mais importante, com quem é mais visado. Por quê? Porque você quer ser importante. É a mesma coisa. É uma competição de ser amigo das pessoas mais bonitas, mais talentosas, mais legais, mais destacadas. E isso acaba permeando o nosso meio. Ser amigo, quero ser mais amigo daquele pastor, quero ser mais amigo daquela pessoa da igreja, daquele cara, eu quero andar mais com aquela pessoa. Por quê? Do mesmo jeito é uma busca por status. O Tommy Green estava dizendo o seguinte, que ele estava viajando com a banda dele pelo mundo todo, Sleeping Giant, e eles estavam viajando por vários países, ministrando milagres, conversões, muita coisa acontecendo. E ele disse assim, que um dia ele se viu numa sala com vários pastores famosos e ministros de louvor conhecidos, e ele disse que ele falou assim: cara, eu estou me sentindo muito importante. Nossa, ele disse que estava ele e a esposa, um monte de pastor conhecido, músico conhecido. Ele falou: nossa, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu não sou ninguém. Tipo, a banda dele viaja o mundo inteiro, só que ele falou: eu não sou importante perto dessas pessoas. E ele disse que ele teve uma ideia, e a ideia foi assim: se eu estou me sentindo importante perto dessas celebridades do meio cristão, eu já sei, eu vou trazer e apresentar os meus amigos para essas celebridades, e aí os meus amigos vão se sentir importantes também. E aí ele disse que ele pensou: então tá bom, vou convidar essas pessoas para virem na minha casa, na minha igreja, na minha cidade, e eu vou começar a trazer elas, porque agora eu conheço essas pessoas importantes. E ele disse que no meio do caminho ele percebeu: cara, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que para alguém ter um sentimento de aceitação, ele precisa se associar a algum cristão que tem um status. Que status é maior do que estar em Cristo diante de Deus? Está tudo errado. E aí ele começou a mudar tudo. Ele falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou achando que ser amigo de gente famosa vai fazer eu me sentir importante, e por isso eu quero apresentar para os meus amigos. E aí ele disse: não, eu vou mudar tudo. E aí quando eles fazem o congresso deles lá, o congresso de liderança, congresso que eu já fui 2 vezes, a gente não sabe quem vai pregar. As 2 vezes eles não avisam quem vai pregar. E quando você chega lá no congresso, no primeiro dia ele fala: ó, fulano vai vir, fulano vai vir, fulano vai vir. E aí ele fala assim: a gente quis que você viesse aqui, seja de que país você veio, simplesmente porque você é nosso amigo, não por causa de quem ia pregar, porque aqui a gente valoriza mais os amigos do que as celebridades. E só vai vir pregar aqui, ministrar louvor e conduzir a gente nesse tempo de congresso, de liderança, quem é meu amigo. O cara pode ser famoso, mas ele não vem porque ele é famoso, ele vem porque ele é meu amigo. E eles não vão pagar nada, a gente não vai pagar nada para eles virem, eles vão vir porque eles são nossos amigos. Eu pensei: caramba, cara. E ele começou a falar isso, ele falou assim: a gente precisa celebrar mais os nossos amigos, e não as celebridades, porque essas celebridades, essas pessoas que a gente considera importantes, não estão na nossa vida no dia a dia, eles não sabem as nossas dores. O que é isso? É a lógica que eu quero viver para as pessoas lá de longe, não para as pessoas daqui de perto. E a grande mensagem aqui é: viva para as pessoas que estão perto de você, viva para as pessoas que existem na sua vida no dia a dia, não para as pessoas que não existem. Ame o marido que você tem, não o que você queria ter. Ame os amigos que você tem, não o que você queria ter. Ame o corpo que você tem, não o corpo que você queria ter. Ame o emprego que você tem, não o que você queria ter. E às vezes acaba que a gente encontra conflito, até aqui no nosso meio, por algumas coisas assim. Porque, né, umas coisas assim: ai, pastor não chama para sair,
fulano não chama para sair. Veio uma conversa esses dias, né? E aí a pessoa falou, pode falar, pode expor isso, se precisar me usar como exemplo, pode usar. E eu falei, então tá bom, eu vou usar então. E houve uma reclamação assim, as pessoas não me chamam, as pessoas não nos chamam. Eu falei, quem são as pessoas? Quem são as pessoas? Ah, é você, é não sei o que, era 4, 5 pessoas. Eu falei, você está falando que essas pessoas não te chamam e por isso você se sente excluído da igreja? Tem 100 pessoas na igreja. Por que você precisa andar com essas 5 pessoas? Só porque elas estão à frente de ministério? Você está cobiçando uma posição. E as pessoas que são seus amigos? Você tem 3 amigos que seja na igreja. Por que você está valorizando mais as pessoas que não são seus amigos no dia a dia do que as pessoas que Deus colocou do seu lado? Porque é uma cobiça. Eu quero ter status, eu quero estar num posicionamento. E às vezes a gente acha que é legítimo algumas reclamações. Não me chama. Por que você tem que ser amigo dessa pessoa que não quer ser seu amigo? Porque ele é líder do ministério, porque ele... Viva para as pessoas que estão perto de você, não para as pessoas que estão longe de você. Valoriza quem está na sua casa, valoriza quem está ali com você. Aí, olha, o absurdo é tão grande. É um grupo de 6 pessoas reclamando que 4 não chama. Porque vocês não fazem as coisas entre vocês. E às vezes é assim que funciona. A gente está olhando para a grama do vizinho. E aí a briga é, por que as guerras e as contendas? Por causa da cobiça. É por causa da cobiça. Amém, gente? Amém. J.K. Hamilton, ele fala assim que a resposta para isso é a mansidão. E a gente vai ler Tiago 4, a partir do versículo 7, e ver que essa é a resposta, é a mansidão e humildade. Mas antes eu quero citar o J.K. Hamilton, que ele diz assim, mansidão não é algo que a nossa cultura deseja ou mesmo valoriza. Humildade é uma piada. E mansidão é comparada à fraqueza, por aqueles que estão sedentos por seus 15 minutos de fama em suas plataformas ministeriais. Nós devemos concordar com Jesus no quesito humildade, ou nós repetiremos a história, ao invés de reescrevê-la. Versículo 7, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converte-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Qual que é a resposta que o texto está dando para acabar com a cobiça? Se humilha. Para com essa mania de grandeza, com essa mania que quer ser cobiçado, quer ser desejado, quer estar nas plataformas, quer estar lá em cima. E isso não satisfaz. É um saco furado em troca de um outro saco furado. Gente, ser famoso só aumenta a pressão. Ser admirado só aumenta a pressão. Eu estou falando isso como pastor, como alguém que é uma figura pública e que está diante das pessoas. Ser uma figura pública, estar num lugar de destaque, só aumenta a nossa pressão. Isso não enche o nosso desejo de intimidade com as pessoas, porque são pessoas distantes, que não conhecem a gente e cobram a gente, e comentam sobre a vida da gente. Então deixa eu dizer para você, se você tem de algum jeito essa cobiça dentro de você, isso não vai te satisfazer, desfaz essa ilusão. Se humilha, mansidão, humildade. J.K. Hamilton também diz o seguinte: se eu morrer e ninguém se lembrar do meu nome, mas os meus filhos se lembrarem do meu amor, então eu ganhei. Grandeza aos olhos de Deus não se parece com um palco diante de milhares de pessoas, mas uma vida entregue por causa de poucos. E aí ele lembra Jesus, que foi bem sucedido com 11. Falta de perspectiva, né, de Jesus. Qual que é a salvação? A cobiça nos aliena das nossas almas e das nossas famílias. A cobiça nos aliena das nossas almas e das nossas famílias, faz a gente viver para gente que não existe. Entende quando eu falo é gente que não existe? Para de viver para gente que não existe. Essa pessoa não existe. Essas pessoas que você quer ser admirado por elas, elas não existem.
Qual que é a salvação? Qual que é a resposta para isso? Encontrar a moeda do reino, que é a fé, para experimentar a pertença a Cristo, de onde flui humildade, e a gente aprende a arte das relações interpessoais. Não só as relações interpessoais vão ser restauradas quando a gente encontrar a humildade, mas a simplicidade da vida, gente. A mania de grandeza rouba a gente das coisas mais simples da vida. Rouba a gente da simplicidade, de você tomar um chá, de você pisar na grama, de pé descalço, de você passar uma tarde lendo um livro, de você ir para o meio do mato lá, onde você não tem nada, e só ficar contemplando a natureza. Resgata a simplicidade, a humildade resgata a nossa simplicidade, resgata a contemplação. G.K. Chesterton, que é o pai espiritual do C.S. Lewis, ele fala o seguinte, que o materialismo, ele é pouco adequado para expressar o senso de maravilha e deleite, que dá uma dimensão quase mágica aos atos humanos básicos, como o sexo, o nascimento de uma criança ou um divertimento. A gente precisa ser humilde para a gente aprender a ser humano. E aí a gente vai valorizar as coisas que estão perto. Isso vai suprir a nossa alma. Amém. Vamos orar? É uma correria por sucesso, por alcançar. Você está desconectado da sua alma. Esses desejos por coisas maravilhosas demais estão te roubando da sua própria alma e das coisas simples. Senhor, a gente ora o que esse texto traz, tua palavra traz para nós como uma solução. Se humilhar na sua presença e acabar com manias de grandeza e acabar com cobiças de pessoas distantes que não nos conhecem e que não vão suprir a nossa carência, Senhor. Eu quero orar, Deus, se alguém aqui está trabalhando demais, que o Senhor traga arrependimento. Se alguém está trabalhando demais, traz arrependimento, Senhor. Se alguém está muito obcecado pelo ministério, Deus, e está pouco presente na família, e está pouco presente com o Senhor, traz arrependimento, Senhor. Eu oro a restauração da simplicidade, da humanidade, Deus, da humildade na nossa vida, porque vai suprir, Senhor. Está mais presente com o Senhor, sem pressa, de orar para poder bater uma meta, orar para poder cumprir a meia hora de oração, sem a pressa de orar para poder interceder por todas as pessoas da lista, mas orar pela simplicidade de estar na sua presença, Senhor. Deus, o serviço ministerial que às vezes viram uma coisa alucinada, de cumprir meta, de crescer, de multiplicar, e o ministério tem que crescer, e pressões de grandeza, Senhor, de querer ser uma celebridade espiritual, ministerial. Tira isso, Deus, da simplicidade para nós, Deus. Simplicidade, Senhor. Eu oro, Deus, restaura a nossa sensibilidade com a nossa família, Senhor. Porque essa cobiça das coisas, Deus, faz a gente estar ausente. Estamos presentes de corpo, Senhor, mas ausentes. E a gente precisa estar mais ausente em casa, Senhor. Eu oro restauração de casamento, Senhor. Restaura a arte da contemplação, Pai, no matrimônio. Faz o marido admirar a esposa, Deus. A esposa admirar o marido. Contarem piadas, darem risada juntos, Senhor. Se divertirem juntos, Senhor. A humildade, a simplicidade, Senhor. A restauração da família, o prazer do pai com o filho, do filho com o pai, Senhor. Ajuda-nos a viver para as pessoas de perto, Senhor. Não as de longe, que nem nos conhecem, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos livre da cobiça, Pai. É isso que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.